E o presidente Alessandro Barcelos, numa entrevista agora há pouco, confirmou 3 nomes de 3 negociações que a gente acontece hoje no Internacional, que foram aqueles 3 nomes que o Magrão falou logo após o jogo contra o Botafogo, aquelas 3 negociações em andamento. E além disso, para corroborar com tudo isso, uma informação que vem da Argentina afirma que o Inter fez proposta para um atacante argentino e as negociações avançaram. Eu quero te explicar tudo isso no vídeo hoje sobre Lucas Alário, que é o centroavante da gestão Alessandro Barcelos, que querendo ou não fica até o dia 31 de dezembro, e é o centroavante para fazer dupla com Ener Valencia. Eu quero te explicar isso no vídeo hoje, mas antes roda a vinheta. Boa noite, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Bom, esse vídeo está saindo agora à noite, mas possivelmente tu pode estar assistindo amanhã no sábado, que inclusive quando acontecem as eleições do Internacional, que vão durar do período das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, inclusive a partir das 6, 6 e meia, a gente já deve saber quem que é o novo presidente do Internacional. Mas a gente sabe que também essa gestão Alessandro Barcelos, caso, por exemplo, não vença a eleição neste sábado, pode continuar até o dia 31 de dezembro, que é até quando vai o mandato do presidente Alessandro Barcelos. E o próprio Magrão falou na entrevista coletiva, a última que teve agora contra o Botafogo na vitória por 3-1, que o Inter tá fazendo algumas negociações e como o Inter tem, né, essa gestão tem até o dia 31, vai anunciar jogadores até lá. E aí, 3 jogadores são os nomes que o Inter negocia para a próxima temporada. São 3 alvos do Inter para a próxima janela de transferências. E numa entrevista agora há pouco do Alessandro Barcelos, ele confirmou que esses 3 nomes seriam contratações viáveis para o Internacional. Diferente, segundo o Alessandro Barcelos, de Claudinho, que seria um jogador que custaria 20 milhões de euros. Diferente, por exemplo, do Borré, que custaria 9 milhões de euros. E também diferente, por exemplo, do Gabigol, que é um jogador que inclusive está renovando seu contrato com o Flamengo até final de 2028. O primeiro jogador seria o Bruno Rodrigues, esse todo mundo sabe que é uma negociação que o Inter já tem encaminhada junto a Tom Benz. O Inter fez uma proposta oficial, só o Inter e um time da Arábia Saudita realizaram uma proposta de 21 milhões de reais. Outros times do Brasil, como o Grêmio e Fluminense, também sondaram o jogador, mas pelo menos até esse presente momento não fizeram nenhuma proposta oficial. A ideia da direção do Inter era anunciar o Bruno Rodrigues até as eleições. Isso acabou não acontecendo, então pode ser que aconteça na próxima semana. Mas o Bruno Rodrigues é sim uma contratação que tem muito bem encaminhada e o próprio presidente Alessandro Barcelos não negou o interesse nesse jogador. O segundo é o de Gustavo Scarpa. Esse é o mais difícil, por mais que o Inter já tenha feito uma proposta ao Nottingham Forest, uma proposta de 23 milhões de reais, que seria muito mais baixo, por exemplo, do que o valor do Claudinho, que custaria 100 milhões, mas o salário é um pouco maior, né? Seria um salário de 2 milhões por mês, pelo menos foi isso que o Scarpa pediu para o Internacional, e aí o Inter até deu uma recuada nessa negociação, mas o presidente Alessandro Barcelos entende que ainda é uma negociação viável. Então é uma negociação que o Inter vai tentar barganhar, vai tentar oferecer ali 1 milhão, 1 milhão e 200 para ver se consegue, por exemplo, trazer o Gustavo Scarpa, que chegaria possivelmente para disputar a posição com o Maurício, ou até mesmo pro lugar do Maurício, que é um jogador que a gente não sabe como é que vai ser o futuro dele, se vai ser vendido, se vai ficar, né? Se pode ser vendido, por exemplo, na metade da próxima temporada, mas o Gustavo Scarpa também é o nome que o presidente Alessandro Barcelos confirma, apesar do próprio empresário do jogador dizer que neste momento uma volta para o futebol brasileiro é muito difícil, tá bom? E o terceiro jogador, uma informação que saiu agora à noite, não foi nem aqui no Brasil, e aí a gente podia dizer até que era algo eleitoral, né, como está sendo outras informações, né, não só do Alessandro Barcelos, mas também do Roberto Melo. Essa informação saiu lá na Argentina, que é uma informação que o Inter fez uma proposta para o Lucas Alário, que hoje está no Eintracht Frankfurt da Alemanha e tem um contrato até junho de 2025. Só que o Lucas Alário, ele não tá jogando por lá, ele tá tendo poucos minutos. Para quem não lembra do Alário, ele é aquele centroavante que jogou muito bem no River Plate, foi campeão da Libertadores com o River Plate. Do River Plate ele é vendido para o Bayer Leverkusen, e no Bayer Leverkusen ele faz bons jogos, mas aí ele tem uma temporada com poucos minutos e ele é vendido para o Eintracht Frankfurt, que também é um outro clube da Alemanha, também um outro clube da primeira
terceira divisão da Alemanha, ele é campeão da Liga Europa, que é uma espécie de sul-americana da Europa por lá, mas é um jogador que, inclusive, era reserva do Borré. Era o Borré no Eintracht Frankfurt e o reserva era o Lucas Alario. O Borré é vendido para o Werder Bremen, só que nesse meio tempo a Eintracht Frankfurt tem um menino chamado Kolo Muani, que é uma das grandes promessas da França, inclusive jogou a Copa do Mundo 2022, foi aquele jogador que, por exemplo, perdeu aquele gol no último minuto, que o goleiro da Argentina fez um baita do milagre. Mas isso não vem ao caso. O caso é que o Lucas Alario está com poucos minutos e ele está entendendo voltar para o futebol sul-americano. Hoje ele é um jogador que não tá com uma idade alta, né? Tá chegando na parte dos 30 anos de idade, mas ainda é um jogador que tem muito a render. E segundo o presidente Alessandro Barcelos, seria uma contratação muito mais viável que o Borré. Porque o Borré acabou de se transferir para o Werder Bremen, que é um outro clube da Alemanha também, e o Borré vem jogando por lá. Então é uma negociação que, segundo o próprio Grêmio, deu uma observada no Borré, e segundo informações lá do Grêmio, o Werder Bremen pede cerca de 9 milhões de euros para liberar o Borré. O Lucas Alario seria uma contratação muito mais viável, porque ele é um jogador um pouquinho mais velho e é um jogador que não está tendo minutos. Então, para convencer os jogadores, seria muito mais fácil. Então, hoje, o Inter fez uma proposta, informação que vem lá da Argentina, que o Inter fez uma proposta. Agora à noite eu mandei mensagem para o empresário dele, acredito que eu só vou conseguir a resposta amanhã pela manhã. E após as eleições eu trago sobre isso, porque essa negociação é uma negociação que vai seguir mesmo após as eleições, porque, como eu te falei, o presidente Alessandro Barcelos, mesmo se não vencer as eleições, ele fica até o dia 31 de dezembro, e até o dia 31 de dezembro ele pode contratar os jogadores que, por exemplo, ele quiser, pode renovar com quem ele quiser, pode vender com quem ele quiser, pode liberar quem ele quiser, até o dia 31 de dezembro. Óbvio que eles vão ter uma conversa, né? Caso, por exemplo, estou imaginando que o mundo que o Barcelos perca e o Melo ganha, eles vão ter uma conversa, né, para ter essa transição de poder, mas são nomes que são unanimidade. Lucas Alario, um jogador que sobra aqui dentro do futebol sul-americano, o Scarpa também já sobrou no futebol sul-americano num tempo bem recente, e o Bruno Rodrigues, que foi destaque nesse ano no Cruzeiro. Se não fosse ele, certamente o Cruzeiro tinha sido rebaixado para a segunda divisão. Ele foi o artilheiro do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro com 9 gols, 15 gols na temporada e 8 assistências, então é um jogador que foi muito bem, diga-se de passagem. Mas são os três nomes por parte do Alessandro Barcelos, são três nomes que, segundo ele, são contratações viáveis, que não fugiria, não precisaria de investidor, o Inter conseguiria tranquilamente fazer os esforços. Por parte do Roberto Melo, ele tem uma negociação encaminhada com o Everton Ribeiro, 2 anos de contrato e um salário de 1 milhão por mês. O nome do Claudinho, mas é uma contratação extremamente complicada. O nome do Borré, mas também esbarra nos valores. E, além disso, o nome do Gabriel Barbosa. Mas a informação que vem hoje do Rio de Janeiro diz que o Gabriel Barbosa, e o próprio empresário do Gabriel Barbosa, disse que não chegou nada do Internacional e nada do Roberto Melo para ele. E disse que a renovação com o Flamengo está muito avançada até final de 2028. A gente está falando de 5 anos de contrato de renovação lá do Gabriel, por exemplo, com o Flamengo, basicamente para ele se aposentar no Flamengo. Então, só para falar aqui o que cada gestão tá querendo, lembrando que, não sei se tu assistindo esse vídeo no sábado, mas tô gravando na sexta, amanhã tem eleições do Inter, né? Vou estar lá também após, e a partir das 6h30 a gente já deve saber, vai ter uma pronúncia oficial de quem será o novo presidente do Internacional, e aí sim começando a projetar o 2024, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!